E eu queria ler com vocês Neemias 1, de 1 a 11, que é onde começa a história de transformação que Neemias promoveu em Jerusalém. Neemias 1, a gente vai ler do verso 1 ao verso 11. A mensagem vai se estender por todo o livro, mas daí eu vou citando para vocês, senão a gente vai fazer uma leitura longa demais. Amém? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês que Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susa. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos. O povo de Israel confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Senhor Jesus, Senhor, fala ao meu coração, Senhor, que o Senhor ministre na minha vida, junto da igreja também, ó Pai, que o teu amor seja manifestado nessa palavra e que ela alcance, Senhor, terra boa, que a semente frutifique, Senhor, e dê frutos. Em teu nome eu te peço a tua misericórdia. Amém. Irmãos, eu penso ali, Neemias naquele momento, muito tranquilo na vida dele. Talvez ele estaria num país estrangeiro, mas ele não estava sendo humilhado todo dia, ele não sofria perseguição. Ele estava numa posição bem tranquila. E ali ele recebe notícias do seu povo, da sua terra, E eu sei bem o que é isso, porque eu não sou de Campinas também. Quem não nasceu em Campinas aqui, levanta sua mão. Como é uma terra, eu falo assim, uma madrasta, Ela colhe muito bem, mas é uma boa madrasta. E quando nós recebemos más notícias da nossa terra, a gente não gosta. Eu sei porque toda a minha família mora em Botucatu. Todos eles vivem lá. Meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos. Hoje, da minha família natural, só eu estou aqui. Agora é da minha família que eu constituo. Daí sim, minha esposa é campineira e meus filhos são campineiros. Mas assim, a notícia má, às vezes acontece, Vem alguma notícia, se é um parente, se é uma situação. Um dia, dentro do mês, a gente está falando também sobre prevenção ao suicídio nesse mês de setembro. Botucatu tem um dos índices maiores do estado de São Paulo. Essa cara que vocês fizeram assim, eu também. E isso me entristece muito. É comum nós estarmos lá e alguém falar: você viu que fulano se suicidou? Outro jovem, um pai,
E essas notícias nos entristecem. E eu penso que Neemias também, naquele momento, sofreu com isso. E ele tanto fala que ele senta e chora. Então, um dos pontos, quando a gente pensa que queremos transformar algo, que algo tem que ser diferente na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso próprio país, tem algumas coisas que precisamos fazer. E uma delas é se envolver. É um envolvimento. Se importar com a situação. Eu tenho ouvido pessoas hoje falando, eu vou votar em branco. Um jovem me falou hoje, eu vou votar com o cotovelo. Vou bater o cotovelo lá. O que sair, eu aperto, vai. Isso, para mim, é o exemplo clássico de não se importar. De falar assim, isso não vai mudar mesmo. Então, vamos esperar que o caos chegue às nossas vidas, ao nosso país, à nossa cidade. Se importar com a situação. No verso 4, Neemias fala, quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. A insegurança, gente. A tristeza, o medo. Ele deve me fazer lamentar. Deve me fazer chorar. Deve me fazer importar com aquilo que está acontecendo ao meu lado. E é difícil porque a gente sai. Cada semáforo é uma notícia triste para as nossas vidas. É um dependente químico, é um alcoólatra, é uma família toda esmolando. E a gente, às vezes, se comove, às vezes dá uma moeda. E a gente não consegue resolver o problema de todo mundo. Eu não consigo, você talvez não consiga. Mas a gente precisa começar, pelo menos, a se importar. Se a Juliana fala que eu sou chorão. É verdade. Eu vejo assim, se um dia vocês tiverem alguma notícia ruim, nunca me manda aí por WhatsApp. Por favor. Sim, vídeos de morte, de acidente, essas coisas, porque daí eu choro. Porque eu sempre vejo quando houve um acidente e alguém morreu, uma vida foi ceifada ali. E eu não tenho certeza se aquela pessoa alcançou um dia o amor de Jesus. Então, quando eu vejo aqueles bombardeios na Síria, aquelas crianças chorando, eu passo mal. Porque se eu não me importar, parece que o amor de Deus não está dentro do meu coração. Se importar com a situação. Jesus nos ensina também. Em Mateus 9,36 ele fala, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. As pessoas estão, cada dia mais solitárias, sozinhas. Elas vão se fechando no mundo só delas, sofrendo sozinhas. Quando a gente pensa em suicídio mesmo, irmãos, no Brasil são 35 por dia. Dá 1 a cada 40 minutos. Nesse tempo que a gente está aqui, 2 ou 3 pessoas já se suicidaram no Brasil. E uma boa parte deles, a gente comenta depois. Nossa, estava tão bem. Nem parecia que ia fazer isso. E às vezes as pessoas dão sinais, precisam da gente, mas a gente não se importa. A gente não tem tempo para cuidar às vezes da gente mesmo. Como a gente vai cuidar das outras pessoas? A gente cria tanta atividade, tanta coisa interessante na nossa vida. E isso eu ouvi o pastor Douglas Gonçalves falando esses dias, que o diabo ele tem mudado a estratégia, Hoje o foco dele é entreter a gente. Quanto mais entretidos a gente está, menos a gente percebe. E a gente menos se importa com o reino de Deus. Quando nos importamos, iniciamos nossa própria transformação. Então a gente que tem esperança, a gente quer transformar as coisas, mas a gente não se importa, isso não existe. A gente precisa se importar. Porque na hora que você começa a se importar, na hora que você começa a sofrer, a gente começa a sentar, chorar, lamentar, uma coisa já começa a transformar. Você. Você já começa a ser diferente a cada dia.
Você começa a entender mais o reino de Deus, o amor, a esperança que Jesus nos traz. Porque a gente olha às vezes para a situação e fala, não tem jeito. E é parecido com a historinha da estrela do mar, né? Que quando tem ressaca, elas jogam todas as estrelas do mar na areia, e daí tinha uma menina jogando, né? E tinha centenas de milhares, assim. E alguém falou assim, você acha que você vai jogar todas, vai salvar todas? Ela falou, não, mas as que eu joguei, eu salvei. Aquilo onde eu atuei, eu consegui fazer a diferença. Talvez você não faça diferença no mundo, mas você consiga fazer diferença na sua família. Você tem se importado com a sua esposa, com o seu marido, se importado com os seus filhos? Importado a gente precisa especular, né? Eu falo que o Caio, meu filho, ele tem uma resposta básica para tudo. Tá legal. E não sei. E daí a gente sempre tem que aprofundar. Caio, como foi a aula hoje? Legal. O que você comeu lá? Não sei. Daí eu falo, o que você comeu lá, Caio? Uma verdura, uma comida e uma carne. E o que você fez lá, Caio? Não sei. O que você fez lá, Caio? Não, eu fiz uma lição, depois a gente lavou a mão, eu fui brincar, depois eu fui comer. E o Caio é um exemplo de como a gente tem que tratar as pessoas. Porque, tá tudo bem, Fabiana? Tá bem. Estou aqui, estou vivo, estou respirando. Me alimentei hoje, dormi ontem à noite. O básico a gente sempre vai falar que está ok. Mas nem sempre vai estar tão bem no profundo, dentro da gente. A gente precisa, às vezes, que as pessoas se importem com a gente. Eu sempre falo de importância e de cuidado com minha chegada à igreja novamente. Eu sempre falo que hoje eles não estão aqui, né, o Jonas e a Sol. Mas eu sempre gosto de relembrar que o dia que o Jonas me abraçou e falou, que bom que você voltou. E era o primeiro dia que eu estava aqui, que eu fui na célula. Eu nem tinha intenção de ficar, na verdade, gente. Eu só vim porque o Léo não deixava, não parava de me perturbar, para mim vir para a célula novamente. E daí eu falei, vou ir, a Juliana estava gostando, falei, vou levar lá, faço uma moral com ela, e está tudo bem. E na hora que o Jonas me viu, ele me abraçou e falou, que bom que você voltou, Júnior. E daí eu pensei dentro de mim, ele nem bem sabe que eu nunca mais volto. Mas eu voltei para casa, pensando no que ele me disse. E aquela frase me trouxe de volta na outra semana. E me trouxe de volta na outra semana. E me resgatou das trevas. Me libertou das drogas. Me fez constituir uma família abençoada. E hoje eu posso estar aqui compartilhando da palavra de Deus com a vida de vocês. Então alguém um dia se importou comigo. O Léo um dia se importou. O Jonas se importou. Minha esposa e minha família se importaram. Envolvimentos também. Devemos nos inclinar para Deus. Quando a gente começa a perceber que algo a gente precisa ser feito, sempre oração, jejum, busca a Deus. No verso 6, ele fala, confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo. Engraçado que ele estava muito distante do povo. E ele já se inclui na coisa. Ele se inclina para Deus e fala, Deus, começa a tratar minha vida também. Será que talvez o resultado de um Brasil ruim não é porque a nossa igreja é ruim? Porque eu sou ruim? Talvez a gente é péssimo, e daí a gente tem um país péssimo porque a gente merece. Estou falando que a gente é. Estou falando que a gente precisa pensar. A partir da premissa que eu sempre tenho que melhorar. Então vamos orar. Vamos buscar a Deus, confessar nossos pecados. Todos temos algo para renunciar, deixar para trás. Eu tenho um posto na minha vida assim, que toda semana eu penso, o que eu preciso deixar de fazer, que me afasta de Deus, e o que eu preciso continuar fazendo com afinco para me aproximar mais dEle. Eu tenho posto isso como um propósito na minha vida. A gente tem que deixar as coisas que nos afastam no caminho. Se inclinar para Deus e falar, Deus, olha aqui, eu pequei, me ajuda. Tiago fala, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A gente pede perdão a Deus, mas a gente tem que ser tratado, gente. Eu vejo ali que Neemias, antes de começar a fazer o trabalho, ele fala, Deus, me ajuda, perdoa os meus pecados, muda a minha vida antes de fazer qualquer coisa em teu nome. A confissão nos inclui, nos motiva a busca da solução dos problemas de todos. Eu vou confessar
Isso vai me incluir. Assim, na hora que Neemias confessa, fala, nosso pecado, é tudo aqui. Eu tenho errado, então eu preciso de ajuda para ajudar todo mundo também. Eu preciso falar daquilo que me tribula, daquilo que me desperta cobiça. O pastor Eibe Uber, ele fala uma coisa que eu gosto bastante, que ele fala que tentação compartilhada, confessada para o irmão, é um pecado que você não vai cometer. Você começa, em vez de ficar confessando sempre o pecado, você começa a compartilhar as suas tentações. Isso vai te ajudar a fugir daquilo que te distancia de Deus. Dentro do envolvimento tem outra situação, pagar o preço. E ali, no discurso, no capítulo 2, ele fala, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Neemias, ele estava bem empregado, gente. Ele estava tranquilo, tinha proteção. E daí ele chega diante do rei, e o rei fala, você está triste, o que está acontecendo? E daí ele conta, fala, minha família está lá, os meus parentes estão sofrendo lá, meu povo está sofrendo. E daí o rei fala, o que você quer? Eu quero ir lá. Na verdade, o que ele falou, eu preciso de uma licença. Eu preciso de uns anos, que não foram dias, foram anos, que ele ficou em Jerusalém. Então ele deixa todo o conforto, ele deixa o seguro, ele paga o preço com o seu emprego, com aquilo que mantinha a vida dele, para poder se envolver com o problema daqueles que estavam tão distantes. E eu sempre falo que o reino de Deus, ele custa tudo nas nossas vidas. E Deus, ele faz isso tudo prosperar cada dia, mas contanto que a gente entregue a Ele. Nós temos que pagar o preço de estarmos aqui, sabe? Eu fico feliz que você está aqui. De manhã eu compartilhei a minha família de Campinas, que é da Juliana, eles adoram almoçar junto e esse almoço sempre se estende. E muitas vezes eu deixava de vir na igreja porque a gente ficava lá, porque a gente achava chato sair antes. E de uns bons tempos para cá, a gente combinou que não. A gente pode ir em todos os lugares. Mas 4 horas a gente está saindo porque eu tenho o meu compromisso. Às vezes eu deixo de ficar em comunhão com a minha família. Mas eu prefiro estar em comunhão com meu Deus e com a minha comunidade. Hoje eu prefiro. Eu prefiro ensinar meus filhos no caminho que deve andar. Porque quando ele tiver a minha idade, ele vai lembrar que é mais importante servir a Deus. Fomos convidados por Jesus a mudar o mundo. Ele já nos disse o preço dessa caminhada. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer transformar o mundo? Comece implantando o reino de Deus, que tem um preço. A sua vida total. Não dá para ser parcial. Não dá para deixar uma unhinha de fora. Envolvimento. Então, envolvimento é necessário. Você tem que se importar. Você tem que se buscar a Deus nesse primeiro momento. Pagar o preço. Não tem como fugir disso. Outra coisa é auxílio. A gente precisa buscar os auxílios quando a gente quer fazer algo, transformar algo. Às vezes é a sua família, às vezes você precisa de um terapeuta, às vezes você precisa de um médico, às vezes precisa de um aconselhamento pastoral. Às vezes no seu trabalho você não está dando conta e você está errando tanto, fazendo tanto errado, e existem pessoas para te ajudar. Então, o egoísmo, né? O egocentrismo, sou eu tenho que vencer sozinho, eu tenho que fazer sozinho, eu tenho que ter a vitória, eu tenho que fazer de uma forma onde as pessoas me reconheçam. Isso vai deixando a gente solitário. E a Bíblia não nos ensina isso. Fala que melhor andar 2 do que 1. Que é quando você tropeçar, e eu dei esse exemplo. Você já caiu sozinho em algum lugar? Eu já tropecei uma vez que eu me machuquei bastante. Alguém já passou por isso? É horrível quando você está sozinho. Porque quando você tem alguém junto, a pessoa vai tirar sarro, mas pelo menos ela vai te ajudar a levantar.
ela vai perguntar se está tudo bem. Mas quando você cai, se machuca e não tem ninguém para te ajudar, aquilo dá uma angústia. Você tem que estar com dor. Você vai lá, qual que é o seu desejo naquele momento? Não é a dor parar, é encontrar alguém para você falar, ai, caí, está doendo. Você quer compartilhar a dor. Mas a gente tem que compartilhar a vida também, né? A caminhada, não só o tropeço. Então, no auxílio, sempre Deus na frente. O Léo gosta muito de falar isso para mim. Quando ele fala, vou fazer alguma coisa, Deus na frente aí e vai lá. Então, Deus na frente também daquilo que a gente decide fazer para as nossas vidas. E Neemias, no verso 11, fala, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos, que têm prazer de temer o teu nome. Fazer o que hoje teu servo faz hoje, seja bem sucedido. Se você não incluir Deus nos seus planos, nada prospera. Parece que as coisas vão bem, mas a longo prazo as coisas deterioram. Eu tenho um amigo de longa data que montou uma empresa, ganhou dinheiro, eles eram super firmes numa igreja que eu frequentava lá em Botucatu. De repente o dinheiro veio com tanta força que o amor acabou, o divórcio aconteceu e eles continuam ricos. Daí parece, não incluiu Deus, mas prosperou. Mas, gente, a vida da gente não é dinheiro, a vida da gente é pessoas, é família, é relacionamento. Eu sempre penso assim que no velório das pessoas você mede a relação que ela tem com o seu meio. Das pessoas a quais estão lá, chorando, tristes. Porque o que ela fez na caminhada da vida toda. Deus na frente sempre. João 15,5, Jesus fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Isso foi Jesus que disse. A dependência de Jesus em sua vida sempre será vital para os seus planos. Eu me inclino a Deus, mas eu dependo dele todo dia. Eu sempre estou ligado no que Ele está fazendo na minha vida e o que eu estou fazendo dentro do reino dEle. Então, sempre Deus na frente. Busque apoiadores. Busque pessoas para andar junto com você. Se você é um líder de célula, você tem um vice-líder. Se você é o líder de ministério, você tem alguém caminhando com você. Se você é um pai e uma mãe, vocês têm caminhado juntos, né? Vocês se apoiam. Sempre gosto de falar disso. Casal que se apoia, frustra junto, vence junto. Porque o problema não é ser derrotado junto. O problema é ser derrotado sozinho. E eu vi o outro falando, por quê, né? Você fez isso, eu te avisei. Não, a gente caminha junto. A gente busca apoiadores. E Neemias, quando chega, ele observa toda a situação, ele percebe que ele não tinha visto Jerusalém ainda. Ele fala, sozinho eu não vou conseguir. Tinha muito portão para restaurar, tinha muito muro para levantar, tinha muita torre para edificar. E ele fala assim no capítulo 2, verso 7. E a seguir acrescentei, ele já tinha feito um discurso para os líderes de Jerusalém. Se for do agrado do... desculpa, irmãos. Ele falando com o rei aqui. Se for do agrado do rei, que me dê cartas ao governador do Trans-Eufrates para que me deixe passar até chegar a Judá. Ele vai até o rei e fala, a minha caminhada é longa. Talvez as pessoas podem me matar, podem me roubar. Talvez se souberem da minha intenção, não vão ser contra mim. Daí ele vai ao rei Artaxerxes e pede a carta. Fala, me dá uma carta falando que eu tenho que chegar lá. Busque apoiadores para aquilo que você quer. Às vezes é o pastor, às vezes é sua família, às vezes é o seu chefe. Eu falo, todo mundo gosta de inovação, mas a inovação é só boa quando ela dá certo. Quando você quer inovar e você faz um projeto tremendo, e na hora que lá dá tudo errado, as pessoas vão falar para você, por que você gastou tanto tempo com isso e não me falou nada? Então busque apoiadores para que as coisas que vocês façam transformem. E as pessoas possam ter créditos junto com você. Falando que eu estava falando, Neemias 2,18. E ele fala, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam, o pessoal que estava em Jerusalém sofrendo, que estava lá derrotado, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto.
Faça os projetos que Deus te designou e Ele enviará ajuda e sustento. O que Deus tem projetado para a sua vida? Tudo aquilo que você tem escolhido tem um aval de Deus? Eu penso que sempre no final a gente se descobre se Deus estava com a gente naquilo ou não. Se é o seu ministério aqui dentro da igreja, busque apoiadores, busque pessoas que andem junto com você, discipule pessoas, seja discipulado. Tenha filhos na fé. Eu acho isso uma coisa que a gente tem que retomar na nossa vida. Isso era uma coisa que eu falo do meu tempo, não, mas quando eu era criança, jovem, eu ouvia muito isso, né? Fulano é meu pai na fé. Meus filhos na fé. Que foram aqueles a qual foram trazidos pela igreja por aquela pessoa, foram discipulados por ele, cuidados por ele. Hoje vocês são cuidados por uma pregação de 40 minutos no domingo. Isso não é legal. Até porque eu não consigo falar com vocês, só eu falo. Vocês não falam comigo. Busquem apoiadores. E para finalizar, coragem, envolvimento é super importante. Auxílio, super importante. Mas coragem é o que nos faz prosseguir. É o que nos faz dar o próximo passo quando as adversidades vêm. Não desanime. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, o pessoal que estava contra eles, estavam falando, não vai dar certo isso aí. Falou, pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Neemias 4:3. Sempre na nossa vida vai ter gente contrária. Vai ter pessoas que vão falar que você não vai conseguir, ou que isso é demais para você. E daí eu vejo um vídeo esses dias, até mostrei para minha esposa, do Clóvis de Barros, que ele fala sobre bril na cara. Essa é uma palavra antiga, né? Bril. Você tem bril? Minha mãe falava isso muito. Bril. Bril é aquela pessoa que não desiste por qualquer coisa. E ele fala, se alguém falar para mim que eu não consigo, daí que eu tenho que falar, não, mas eu tenho que conseguir. Que ele brinca, né? Porque você está bem alimentado. O cérebro é do tamanho de um cérebro normal. Você comeu, você dormiu. Por que você não vai conseguir? Você sabe ler, sabe escrever. E a gente vai desistindo dos nossos projetos, porque a gente acha difícil. Eu posso falar porque a Fabi é da minha célula. E ela, esse mês, ela entrou no mestrado na Federal de São Carlos. E a gente hoje, ela me deu uma carona, e a gente sempre fala, toda semana, né? Que ela fala, não é fácil não. E às vezes a gente mesmo não acredita que o quanto a gente é capaz. E eu falo para ela, vai conseguir. No final você vai falar, terminei. E a gente tem projetos, às vezes esses projetos transformam a nossa vida, e a nossa vida transforma a vida das outras pessoas. Parece que não, mas ela falou que agora ela está dando carona para uma menina. E ela está podendo falar do amor de Deus para essa menina. E às vezes Deus designou você fazer esse mestrado só para salvar essa pessoa. A minha irmã, que é pastora em Botucatu, ela fez enfermagem. Ela não atua, mas ela trouxe uma menina da sala dela que hoje é crente cristã na igreja deles. Salvou a vida dela. E ela fala assim, nossa, Michela, mas sua alma ficou cara para mim, viu? 4 anos pagando esse curso de enfermagem para salvar você não foi fácil, não. Ela fala, você tem que me reembolsando aos poucos, pelo menos, né? Então não desanime. Você não sabe o que Deus tem lá na frente para você. Você não sabe o que vai acontecer depois da tempestade. Normalmente abre um dia muito bonito. O desanimar ou desistir não pode ser seus amigos em tempos de transformação. Você quer transformar algo? Tenha coragem. Avance. Tem um texto em 2 Coríntios 4, 8, 9 que eu gosto muito, né? De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós às vezes ficamos perplexos, mas não ficamos desesperados. Nós somos perseguidos, mas não somos abandonados. Abatidos às vezes, muitas vezes, mas destruídos, não. Então, tem momentos de dificuldade.
Tem momento de tristeza, tem momento que a gente não sabe o que fazer. E eu confesso que tem dias que eu falo, meu Deus, me dá uma luz, fala comigo. Porque eu não sei mais o que fazer. E eu sei que a resposta sempre vem. A gente tem que perseverar. A esperança já é uma palavra disso. Eu sei que o amanhã vai ser melhor. A pressão e as dificuldades devem ser combustível para a sua jornada. Tem gente que age muito bem com isso, né? Gente que fala, eu trabalho bem sob pressão. Às vezes a pessoa trabalha bem sob empurrão. A pessoa está ali, né? E a pessoa vai. Então, que sejam combustíveis para você ir além. Reconstruir sua vida. Deus está aqui para reconstruir seu coração. Sua família, sua vida amorosa. Que Deus coloque esperança para que o amor, a família, sejam sempre objetivos na sua vida. Esteja pronto, armado, para não lutar. O pessoal começou a ameaçar que ia invadir Jerusalém quando eles estavam construindo, levantando os muros. Neemias falou assim, então cada um pega uma espada, a colher de pedreiro numa mão e a espada na outra. E eles dormiam armados. Estavam ali preparados para o pior. Que não acabou não acontecendo naquele momento. Mas a gente tem que estar pronto também, sabe, esperto. Não ser sonso. Tá atento às lutas. Tem pessoas que são muito sonhadoras, né? Acham que o mundo é um mar de rosas e que tudo vai dar certo. E na primeira decepção, a pessoa desiste de tudo porque nada deu certo, porque ela não se preparou. Eu, quando trabalhava na indústria, eu trabalhava com projetos, avaliando projetos. E daí eu falava para a pessoa, mas e se não der certo isso? Ela, nossa, como você é pessimista. Eu falava, mas há a possibilidade. E se não der, o que você vai fazer para que isso aconteça melhor? E as pessoas não se preparam para o pior. A gente se prepara, quando ele chega, a gente já está pronto, fala, está tudo bem, já previa isso. Dentro da sua casa. Não deixe as coisas acontecerem para depois falar assim, por que meu filho está viciado nisso, viciado naquilo? Se previna. Sempre pensa que seu filho está propenso todos os dias, dentro do mundo, a experimentar drogas. Está, porque todo mundo usa hoje. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Terrível. E você vai esperar o quê? Depois que ele se viciou, falou assim, vamos conversar, filho, que eu fiquei sabendo de alguma coisa. Converse com seus filhos, se aprontem todos os dias. Conversem. O pastor Josué Gonçalves, na conferência que a gente foi, ele falou sobre adultério, sobre o cuidado do casamento. Converse com suas esposas, converse com seus maridos. Não venha confessar o adultério, confesse a tentação. Porque depois a dor e o machucado é muito grande. Então se apronte para o dia mau. Porque o dia ele vai chegar e você vai estar com as armas para agir naquele momento. Com precaução e prontidão, muitos conflitos e dores serão evitados. Se a gente está pronto, às vezes tem coisas que a gente não vai ter que lutar. E justiça e retidão dentro da coragem. Eu estou batalhando, estou aqui, eu não desisti. Mas Neemias, ele faz uma avaliação do que os governantes estavam fazendo lá. Cobrando valores altos pelas terras e pagando pouco pelo que o pessoal produzia. E quando ele assume o governo, durante todo o governo dele, ele nem quis receber a comida que era de direito dele. Durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Seja corajoso para dizer não para a corrupção e para os corruptores. O Brasil está na situação que está porque ninguém tem coragem de falar não, de ir na contramão do sistema que é posto.
Todo dia as pessoas oferecem uma coisa melhor para você, sempre a um preço de algo ilícito. Se é pirata, se é adulterado, se é via formas ilícitas. A pessoa está vendendo coisas a preço de banana. E daí você vê uma oportunidade, você nunca pensa que aquilo pode ser carga roubada. Então, como a gente vai querer fazer coisas transformadoras se nosso eu nos transforma? Seja corajoso para dizer não. Entre vocês, em Efésios 5:3, não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para vocês. Essas coisas não são próprias para mim nem para vocês. A santidade e a justiça nos liberta e nos sustenta na fé. A santidade, eu sempre falo, não é um estado, é uma busca, né? É uma corrida. E Deus quer trabalhar na sua vida, nesse ponto. E para finalizar, que não é nem vou... acho que é um dos textos mais clássicos de Neemias, que é o Neemias 6:3, que os que estavam afrontando ele ficam convidando ele. Vem, vamos conversar aqui fora. Esquece isso aí que você está fazendo. Eu preciso bater um papo com você. E durante 4 vezes ele responde a mesma coisa. Você, a gente está executando um grande projeto, que é o reino de Deus. E a gente não pode descer desse projeto. Porque parar a obra para ir atender as pessoas, para atender os meus desejos, para atender aquilo que me separa de Deus. Deus tem algo melhor para você, meus irmãos. Deus tem algo melhor para a nossa cidade. Deus tem algo melhor para o nosso país. Deus tem algo melhor para a sua família. Você quer ser o agente de transformação? Se envolva. Se importe com sua família, se importe com o seu emprego, se importe com o seu país. Se una as pessoas. Está no momento da gente se unir o Brasil. Está no momento de se unir a nossa igreja em oração, em busca, em fé. E tenha coragem. A Mazalita sempre fala isso para mim. O Evangelho é para os corajosos. O Evangelho é para os corajosos. Esperança transformadora, envolvimento, auxílio, coragem e foco. Não perca o foco. Não perca a mentalidade que um dia você vai morar no céu. Eu sempre falo disso. Você vai morar no céu. Você acredita nisso? Você vai me encontrar lá? E a gente vai olhar e falar assim, conseguimos. E os seus filhos na fé vão estar lá. Porque esse ano vai ser um ano que você vai ganhar pessoas para Jesus. Você quer começar a transformar, quer trazer esperança ao Brasil, comece a falar do amor de Deus. Pessoas se convertem a Jesus, eles entendem o reino e o Brasil vai ser mudado. Não vai ser com políticos no poder. Vai ser com um povo santo, não um presidente santo. Não adianta a gente ter uma pessoa que queira presidir a gente por fé só. Ele que tem que ter o bem, ele que tem que querer o bem do país todo. E eu sempre falo que esse negócio da gente ficar clamando alguém para nos governar não dá certo desde Saul. Não tem um bom histórico. A gente tem que mesmo declarar Deus como o Senhor das nossas vidas. Deus, Senhor do nosso país. E buscar sempre fazer o melhor. Amém?